Quando criança eu gostava muito de inventar fórmulas de perfume, inventar comidinha diferente, mas isso passou. E eu gostava mesmo de dar aula, dava aula para as bonecas, dava aula para os primos, dava aula para quem aparecesse. E depois eu esqueci, eu me foquei muito em trabalhar em laboratório de análises clínicas, era o que eu queria, porque eu gostava muito dessa interface médico-paciente, eu gostava de comentar os resultados de exames com parentes, porque eu via meu pai fazendo isso. E gostava muito de explicar algum resultado para algum médico, porque eu também via meu pai fazendo isso, que meu pai é farmacêutico bioquímico. E eu me formei em farmácia bioquímica para isso, para trabalhar em laboratório clínico. E eu sou de Goiânia, me formei na Universidade Federal de Goiás. E quando eu comecei a trabalhar com meu pai como um bom árabe, falou, bom, você se formou na Federal, dava aula para se manter, agora vai trabalhar aqui comigo, você já tem roupa, comida, tudo, não tem salário. E aí eu fiquei muito frustrada, porque era formada, tinha feito toda a validação ISO 9000 para ele, do laboratório, que naquela época era o que se fazia, e aí falei, nossa, eu preciso voar. E aí um tio muito querido, que eu tenho por quem eu tenho uma super consideração e gratidão, falou, eu acho que você tem que fazer mestrado. Eu sempre vi em você uma veia científica, mas eu até então não enxergava isso. E aí eu fiz um mestrado em Goiânia, em imunologia, que sempre foi a área que eu mais gostei, eu sou apaixonada por imunologia. E quando eu terminei o mestrado, eu já tinha engatilhado o doutorado aqui na Unifesp, porque na época eu terminei o mestrado em 2001 e não existia doutorado em Goiânia. Eu fiz no IPTESP, que é da Universidade Federal de Goiás também. E aí eu vim para cá, terminei o doutorado apaixonada pela ciência e ao mesmo tempo muito frustrada, porque é muito difícil fazer ciência no Brasil. E na época a Unifesp estava passando por crises. E meu mestrado também foi sem verba, foi recebendo kits de doação de empresa, ligando, pedindo doação, e o doutorado não foi diferente. E aí eu me enveredei por outros caminhos. Fui dar aula, dei aula em escola particular, fui gerente de empresa de nutrição parenteral e manipulação de quimioterápicos, trabalhei como vendedora de reagentes para o laboratório. E aí eu caí aqui no AC Camargo em 2007. Me chamaram no departamento de oncologia clínica para montar banco de dados, ajudar na submissão de trabalhos ao comitê de ética. E isso foi em 2007. Em 2009, o professor Brentani, que era quem comandava essa instituição, ele nunca tinha conversado comigo, nem eu com ele, e aí ele pediu para o chefe na época da oncologia clínica, que era o Dr. Marcelo Fanelli, falou assim, acho que a Ludmila tem condições de ir atrás disso. Eu quero essa máquina aqui para detectar a célula tumoral circulante. E fala para ela que ou ela traz essa máquina ou eu vou mandar ela embora. E aí, quando eu comecei a ir atrás desse assunto, eu me apaixonei. Eu falei, gente, agora eu entendo o que eu estou fazendo aqui. Porque até então eu vivia em crise, eu ficava pensando, meu Deus, mas eu queria ciência, mas aí eu estou mexendo com banco de dados. Eu não me encontrei totalmente na sala de aula, porque como eu não tive a experiência de dar aula com frequência no ensino público, dar aula em escolas particulares foi um pouco frustrante pela forma como os jovens pensam hoje. Então, os jovens de hoje eles não pensam como a gente pensava, eles não têm essa coisa de mérito, de dedicar, de ter paciência de esperar o sucesso. Então eu me frustrei um pouco com isso. E aí eu ficava, nossa, mas por que eu passei por tudo isso? Né? E quando eu comecei a estudar sobre a célula tumoral circulante, eu descobri que esse era o meu caminho. Porque era uma junção de tudo. Era a interface médico-paciente, eu podia aplicar os meus assuntos de meus conhecimentos de imunologia, e eu mergulhei e eu estou nisso até hoje. E teu doutorado foi aqui? Foi na Unifesp, aqui em São Paulo. Sim, foi claro, você já falou do período e tal. Isso. E quando você veio para cá, foi como? Foi quando eles chamaram. Eles me chamaram, o pessoal da oncologia ficou sabendo que eu estava desempregada, fiquei um tempo desempregada também. E tinha uma pessoa da oncologia clínica, uma médica, que tinha feito doutorado comigo na Unifesp. E aí ela soube que eu estava desempregada e ela me chamou para ajudar nessa montagem desses bancos de dados na oncologia clínica.
Então, eu comecei como contratada da equipe médica, ganhando um salário ínfimo e trabalhando pra caramba, montando esses dados, esses bancos, submetendo projetos. E aí, meu doutorado foi muito bem feito, eu conheci muita gente. E quem era o chefe da pós-graduação na época, aqui no AC Camargo, era o Dr. Luiz Fernando Lima Reis. E ele, um dia, passando pela oncologia, ele me viu e ele me reconheceu, na época do doutorado na Unifesp. Aí ele falou: o que você está fazendo aqui, trabalhando na oncologia, está perdido aqui? Aí eu contei tudo, ele falou: não, vamos nos cadastrar, vou te cadastrar na pós-graduação, você vai virar orientadora. Começa a orientar esses médicos aí, coloca todo mundo para fazer mestrado e doutorado. Então eu entrei na pós-graduação assim, e aí já escrevi um projeto, e aí, de fato comecei a orientar alguns médicos. E aí as coisas vão acontecendo, né? Com paciência, a gente vai tentando sempre fazer um trabalho bem feito, com coração, e aí as coisas foram acontecendo. Desde então, 2009, o Dr. Brentani pediu para ir atrás dessa linha de pesquisa de célula tumoral circulante. Eu consegui começar efetivamente, por questões de dinheiro e condições de trabalho, em 2012. Eu fui contratada pela instituição AC Camargo em 2010, e aí as coisas levaram tempo para acontecer, por causa disso, né, falta de verba. E aí, em 2012, eu comecei efetivamente, que aí eu consegui uma verba FAPESP, e aí nós adquirimos uma máquina, e desde então a gente trabalha com célula tumoral circulante. Então, a gente colhe sangue dos pacientes com câncer, qualquer tipo de tumor sólido é possível detectar a célula tumoral na circulação, e nós quantificamos, avaliamos essa quantidade de células ao longo do tratamento do paciente, com o intuito de ver se o paciente está respondendo ou não ao tratamento. E nós conseguimos também ver alguns genes de resistência a quimioterapias padrões. Então, pela análise da célula, a gente consegue ver se o paciente vai responder ou não a determinado quimioterápico. E a gente consegue também fazer análise de mutações nessas células, consegue ver microêmbolos circulantes, que são fatores de má evolução clínica. E desde 2012 a gente está trabalhando com isso, com resultados muito promissores. Eu brinco com as pessoas que a célula tumoral circulante é o meu segundo filho, porque eu amo o que eu faço, eu vejo muito sentido em tudo isso. E eu acho que a gente está só começando, eu acho que a célula tumoral ela pode dizer muito a respeito da biologia do tumor, né, e da evolução da doença, e muito do paciente também. Porque a gente está conseguindo ver que essa célula interage muito com o organismo, com o hospedeiro. Nós podemos usar essas células para nortear o tratamento, então para dizer para o médico se a terapia está sendo eficaz ou não, porque o exame de imagem ele precisa de um intervalo para ser feito, né? A ressonância, a tomografia, a partir de um determinado tempo é que você consegue ver se o tamanho da lesão aumentou ou diminuiu. Com a célula tumoral, não. Pode fazer todo mês para acompanhar. Não é invasivo, é uma coleta de sangue, 8 ml de sangue. E você consegue ver se o paciente está respondendo ou não, porque se o nível de células aumentar ao longo do tratamento, significa que ele não está respondendo. Então, o médico já pode interferir precocemente. Antes de começar o tratamento, o médico pode ver se o paciente vai responder ou não a determinada terapia, avaliando a célula. E para entender a biologia da doença também, essa célula é muito importante. Então, a gente tem visto, por exemplo, para pacientes com câncer de cabeça e pescoço, essas células, a gente viu, né, que pacientes com câncer de cabeça e pescoço localmente avançado têm uma alta expressão de uma proteína que interage com as plaquetas, então faz a célula tumoral ficar agregada nessas plaquetas. Isso determina a sobrevivência da célula por mais tempo na circulação e um sucesso na implantação de metástase. Então, talvez a identificação de novos alvos terapêuticos também seja possível por meio dessa célula. A gente vai publicar agora um resultado de uma aluna de mestrado, que ela viu uma alta expressão de uma outra proteína, EGFR, contra a qual já existe, né, um alvo terapêutico, e isso é inovador, porque é para sarcoma. Então, sarcoma é uma doença que evolui muito rapidamente, letal. Então, quem sabe a gente tem aí um novo alvo também. Então, as perspectivas com a célula tumoral circulante são inúmeras. E elas são fáceis de identificar? São fáceis. A gente usa um método de filtragem,
Então a gente filtra o sangue e as células ficam retidas numa membrana, a gente consegue colocar numa lâmina e ver no microscópio de luz branca. Isso contabiliza e... Contabiliza e pode fazer qualquer técnica molecular subsequente. Eu acho que ciência, como qualquer outra profissão, é paixão, né? Então, e eu acho que assim, ou você se apaixona ou você não se apaixona. E para mim, por que a ciência é importante para a minha vida? Eu vejo utilidade no que eu faço, muita utilidade. Então, desde o momento em que a gente está ali coletando o sangue do paciente, até a análise final, em que o médico tem o direito de saber, apesar de ser pesquisa, o médico tem o direito de saber o resultado, assim como o paciente. Então, é muito gratificante essa entrega, é muito gratificante escrever um artigo e publicar e ver que aquilo, futuramente, vai poder mudar a história da vida das pessoas. Eu tenho essa ambição de poder mudar a história da doença e, quem sabe, virar a história da saúde. Né? E eu vou além, eu queria muito poder usar esse método como um método de detecção precoce de câncer. A gente já está vendo que isso é possível. Então, quanto antes interferir, melhor, menos quimioterapia, menos remédio, menos sofrimento. Então, ciência é isso, é descobrir novas formas de viver. Né? E eu acho que a ciência, para quem trabalha na área da saúde, a ciência é muito focada na doença. E eu tento ver de uma forma um pouco diferente, né? Eu acho que a ciência ela pode te trazer foco na vida. E esse é meu intuito, melhorar a vida. E essa ciência que se faz aqui, que você está fazendo, tá de igual para igual com o que se faz no mundo, apesar de a gente estar num país com todas essas dificuldades? Eu não posso reclamar. Eu sou muito sortuda. Apesar da minha carreira ser assim, eu estou num momento da minha carreira científica muito bom. Né? Então, apesar de toda a crise no país, as agências de fomento viram seriedade no que a gente está fazendo, viram propósito, então eu não tenho tido problemas com verba. E eu acho que os resultados que a gente tem entregado à sociedade são consistentes, então não tenho tido problema nenhum. E com relação ao mundo, só respondendo a sua pergunta, desculpa, a gente está de igual para igual. Aliás, eu ousaria dizer que a gente está um pouco mais adiantado, porque em 2009, quando o professor Brentani pediu que eu fosse atrás dessas células, já tinham validado uma máquina para isolar essa célula e que hoje se mostrou uma farsa. Então, os cientistas no mundo eles estão correndo atrás, estão na corrida dos ratos para descobrir qual é a melhor tecnologia e tem muita gente apostando na tecnologia que a gente tem aqui. E assim, nós já comprovamos que essa metodologia é sensível, específica, já temos vários trabalhos publicados com doença metastática e agora a gente está começando a trabalhar com a doença localmente avançada e em estádios iniciais. Então, acho que eu ouso dizer que a gente está à frente. Nossa, não sei responder essa pergunta. Porque eu sou muito eclética. Eu já passei por todas as religiões, eu já passei por todas as filosofias, eu já fiz todos os tipos de terapia, eu não sei responder. Mas, de alguma forma, todas elas te influenciaram, né? De todas. Eu acho que eu fui extraindo o melhor de cada uma e fui me construindo. A dica, faça iniciação científica. Se você tem interesse em descobrir se você gosta ou não de ciência, procure um laboratório, tente fazer uma iniciação científica com bolsa. Se não conseguir, faça assim mesmo, né? Faça qualquer outra coisa para se manter, dê aulas, venda produto da Natura. Eu fiz isso muito na minha vida, não vejo problema nenhum nisso. E peça estágio. Visite vários laboratórios, não se prenda ao primeiro laboratório. Conheça os professores, peça para trocar ideia. A vida de ninguém é fácil. Eu até comentei que eu não sei se eu sou um bom exemplo, porque a minha vida foi assim, mas eu conheço várias pessoas que tiveram a vida tumultuada. E quando a gente começa a perguntar, poucas pessoas têm a vida reta, né? Traça um objetivo e vai. Então, eu acho que é estar aberto, visitar, conhecer, trocar ideias. E estudar. Estudar sempre. Tenha em mente que nunca vai parar de estudar. Cientista não para de estudar.